Ok. Então, aqui está pedindo para esboçar o gráfico, né, dessa curva. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é, talvez, fazer a conta, né, uma tabelinha, né? Coloquei aqui uma tabela, mas dá para fazer essa tabela sem problema nenhum. Deixa eu ver. Vou colocar uma tabela. Duas linhas. E quantas colunas? Quantas eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bem. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar fazer uma tabelinha, tá? Então, vou colocar aqui R e aqui o ângulo θ. Ok? Aqui já está preenchido, tá? Mas vamos fazer ao vivo, tá? Ok? Aqui tem um desenho mais ou menos. Ok? Vamos pensar que a gente não viu nada, não sabe nada, tá? Ok. Aqui é o nosso raio. Queremos saber como que ela se vê, né? Aí está. Então, quando θ, na verdade, né? Deixa eu colocar θ aqui em cima. E aqui R. Porque R depende de θ. Ok? Se θ vale, por exemplo, o ângulo zero. Ok? Se θ vale o ângulo zero, quanto vale R? R vale 1 mais esse aqui, né? Seno de θ. Deixa eu colocar aqui. Então, ele vale 1 mais seno de θ. Só que θ vale zero. Então, sendo assim, 0 mais 1, 1. Correto? Aí está. Então, vamos fazer assim. Deixa... Eu vou direto no GeoGebra também. Só que, claro, não vou deixar que ele grafique, tá? Eu vou fazer o gráfico. Ok. Desenhar nesse tipo de plano aqui não é tão legal. Ok? Não é tão fácil. O que a gente teria que fazer? Pegaríamos o plano, o eixo, esse seria o eixo polar, dividiríamos em ângulos de 30 graus, ou sei lá, por exemplo, né? Aqui seria 30 graus, ou π sobre 6, 60, π sobre 2, 3π sobre 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, ou π, né? 6π sobre 6, mesma coisa, né? 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, que é a mesma coisa que 3π sobre 2, 10π sobre 6, 11π sobre 6 e 12π sobre 6, que é a mesma coisa que 2π, certo? Ok? Então, isso que faz o GeoGebra também, tá? Eu vou tentar fazer com o GeoGebra aqui. Eu vou ver aqui a notação. Aqui, coordenadas polares, tá? Veja, ele dividiu, olha, o plano em π sobre 6, 2π sobre 6, que é a mesma coisa, 3π sobre 3, né? E assim vai. E ainda dividiu o plano, né? Aqui, todos os pontos que estão aqui são os pontos que medem raio, que tem raio A1, né? Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Ok. Bom, então, agora vamos fazer isso, né? Vamos localizar aqui esses pontos que a gente está colocando aqui. Quando o θ vale 0, isso aqui vale 1. Então, agora queremos saber quando o ângulo vale π sobre 6 aqui, né? Vou procurar pontos aqui. Quanto vale o raio? Ok? O raio, então, quando o ângulo vale π sobre 6. Pode ser π sobre 12, π sobre o que for, tá? Só que para que facilite, né, a nossa conta, né?
Vamos falar com esses numberinhos aqui, fica um pouquinho mais simples. Então, aqui teria que calcular, né, isso aqui. 1 mais seno de π sobre 6. E quanto vale seno de π sobre 6? Quanto vale seno de π sobre 6? Quanto é? Se você não lembra, é só fazer nosso desenho, né? Π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus, né? Então, eu quero saber o seno disso, né? Disso. E quanto vale o seno disso? 1/2. 1/2. Né? Deixa eu ver onde deixei minha caneta. Aqui. Né? É só fazer isso, né? Π sobre 6, né? Aqui seria, digamos, 30 graus. Ixi. Peraí, errado aqui. Ok, vamos fazer de novo. Π sobre 6. Opa. Faltou um dia. Ah, já entendi. Só um pouquinho, tá? Tem que calibrar aqui o negócio. Bom, já você descobriu, né? 1/2, né? Aqui. Aí, para que leia somente uma tela. Isso. Tenho 2 telas, então isso aconteceu. Ok. Aí. Aham. Então, tenho 30 graus, né? Ou π sobre 6. Então, aqui tenho 1, 2, raiz de 3. Seno de π sobre 6, né, é igual a 1/2. Aqui seria só vale 1/2. 1/2 mais 1, 3/2, certo? 3/2. Então, ao invés de colocar isso aqui, a gente já coloca 3/2. 3/2, tá? Tá bom? Então, veja como vai aparecendo no nosso gráfico aqui, né? Quando o ângulo é 0, eu tenho 1. Quando o ângulo é 0, quando o ângulo vale 0, o ângulo 0 está aqui, ele vale 1, tá? Então, nossa curvinha está por aqui. Ok? E quando o ângulo π sobre 6 dá 3/2. 3/2 é a mesma coisa que 1/2, então está por aqui. Tá certo? Eu vou continuar e vamos ver o que dá. Ó. Então, π sobre 6. Depois de π sobre 6, eu posso 2π sobre 6, que é a mesma coisa π sobre 3. E quanto vale seno de... quanto seria? 1 mais seno de π sobre 3. Seno de π sobre 3, isso aqui, π sobre 3, seria raiz de 3 sobre 2, né? Então, raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui, mais 1. Opa, mais 1. Quanto vale isso? Bom, é isso, tá? Não sei quanto vale, mas vale um valor assim. Isso aqui vale perto de 1,7, né? Então, aqui seria mais ou menos assim. 1,7 dividido por 2 seria mais ou menos 0,8. Mais 1 seria mais ou menos 1,8. Mais ou menos isso. Ok? Eu deixei no GeoGebra. Então, seria 1,8. Então, isso quando estamos em esse ângulo. Vale 1,8. 1,8 seria mais ou menos por aqui. Ok? Então, a nossa curva começa aqui e ele deve fazer isso aqui, mais ou menos. Certo? E quando vale π sobre 2, por exemplo, quando aqui o ângulo vale π sobre 2, quanto vale essa quantidade aqui? Eu teria 1 mais seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, certo? Eu teria 1 mais seno de π sobre 2, que é 1. Total, tudo vai dar 2, tá? Esse vai indo, né? Então, aqui seria, se você ver o gráfico, aqui teria esse pontinho, né? Aí está a nossa curva. Ok? Mais ou menos essa curva, tá? E se eu vou para esse ponto aqui, que seria o ângulo, deixa eu preencher todos os ângulos, tá? Então, nesse caso aqui seria 1, 2, 3, 4π sobre 6, né? Então, seria 4π sobre 6. 4π
Deixa eu copiar aqui. 4π sobre 6. Ok? Quanto vale isso? 1 seria 1 mais seno de 4π sobre 6. Aliás, dá para observar, né? O seno seria seno de 4π sobre 6. Aliás, seria esse numerinho aqui. Já que esse círculo trigonométrico, esse aqui é o seno. Certo? Esse aqui seria o seno. O seno é a mesma coisa que o seno de π, 4π sobre 6. Seno de 4π sobre 6. Se você pensa no círculo trigonométrico de raio 1, seria essa a quantidade. Ok? Então, é a mesma coisa que seno de π. 3 sobre 3, né? Então, daria... Bom, seno de π sobre 3 deu exatamente isso. Ok? Então, no nosso desenho, o nosso pontinho seria esse aqui. Estaria por aí, mais ou menos, tá? Bom. Ok. Ok. Temos tudo isso. Veja que aqui já está preenchido já todos os valores, tá? Quando vale 5π sobre 6. Okay? Quando vale 5, né? 6π sobre 6, que é a mesma coisa que π. Quando vale 7π sobre 6. Quando vale 8π sobre 6. Né? Se você tira metade aqui, tem 4... Bom, π sobre 6... É isso. 9π sobre 6. 10π sobre 6. 11π sobre 6. Dá para fazer tudo, tá? Bom, a gente não vai gastar muito tempo nisso. Ok? Mas aqui já estão as contas também, tá? Olha, raiz de 3 ou mais... Aqui seria 3 meios. Ok? Do jeito como está embaixo, tá? Olha, 3 meios. Aqui vai valer 1. É só fazer a conta, né? Seno de π é igual a 0 mais 1. Aí está, tá bom? Ok? Aqui também, seno de 7π sobre 6 vale 1 meio. Estou copiando o que está aqui. Depois, 1 menos raiz de 3 sobre 2, tá? E aqui diz que vale 0. Opa, isso é interessante, tá? Bom, 9π sobre 6 é a mesma coisa. Deixa eu tirar a terça aqui. Eu tenho... Terça aqui. Eu tenho... Então, isso aqui teria que calcular, né? Vou conferir minha conta. Quanto vale? Se isso vale π sobre 6, 9π sobre 6, tirando a terça aqui, tem 3 e aqui 2. 3π meios, tá? Se a gente vai no GeoGebra, está dizendo nesse ângulo aqui, nesse aqui. Né? Quando o ângulo vale 3π meios. O que acontece? Ok, deixa eu ir aqui de novo. Bom, 3π meios. Quanto vale seno de 3π meios? Vale 0. Perdão, vale menos 1, né? Aqui vale menos 1. Isso, menos 1. O seno em π meios vale 1. O seno de 3π meios vale menos 1. Então, 1 menos 1 aqui vale 0. Isso. 10π sobre 6. Aqui diz que está falando 1 menos raiz de 3 sobre 2, tá? É só fazer a conta, não tem nada demais, tá? E quando é 11, vale de novo 1 meio. Ok. Então, deixa eu tirar aqui. Pronto, aí está a nossa tabela, tá? Esses são nossos valores, tá? Bom, isso seria uma forma de fazer, tá? Teria que dar todos os valores, tá? E aí fica meio difícil, né? De pensar e imaginar, tá? Ok. Bom, então, tá bom tentar desenhar, né? Mas a gente vai fazer a vida inteira isso,
Não, tem umas dicas aí que vai nos ajudar, tá bom? Então, vamos ver se acontece isso, tá? E quando você faz as suas contas, você tem que se ajudar disso. Vamos lá. Tá bom? Tentar desenhar, tá bom? Com esses valores, tá? Então, já calculei esse. E se você pensa, né? Ok, vamos lá aqui. Uhum. Ok. Vamos ver se dá para ir para cá. Isso aqui. Bom, não consegui. Tudo bem, não interessa. Ok, eu acho que eu consigo fazer isso. Consegui esse aqui pequenininho. Tudo bem, consegui. Pelo menos, mas estava tudo horrível. Eu acho que consigo encher aqui mais um pouquinho. Tá, aqui estão os valores, tá? Ó. Deixa eu pegar o livro aqui, colocar desse lado. Aqui a tabelinha. Só um pouquinho, para que fique melhor. Pronto, agora deixa eu tirar esse aqui. Agora está aqui. Deixa eu apagar esse aqui, deixa eu pôr esse aqui. Pronto. Aí está. Tá bom? Eu vou localizando aqui, eu vou colocar os pontos de acordo com como está aqui, tá? Mas eu preciso colocar em coordenadas polares, tá? Então eu preciso primeiro definir, olha, do jeito que eu vou fazer, olha só o que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui. Tá? Ele desenhou uma, em coordenadas polares, isso seria uma uma com espiral, tá? Mas não esse aqui no nosso caso, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele vai servir como parâmetro. R. Bom, deixa ele quietinho, tá? Daqui a pouco eu modifico. Então, θ vai variar entre 0 não tem problema. Esse aqui eu vou mexer depois, tá? Ok? Calma. Ok. Ok. Eu vou usar demais isso aqui agora. Tem que transformar os pontos que estão em coordenadas polares em coordenadas cartesianas para que seja visualizado aqui, né? Ok? Ok. Então, é padrão que o θ é usado muito em coordenadas polares. Por isso que ele já tinha feito algum gráfico aí, né? Mas vamos deixar R, cosseno de θ. Opa. Isso, vírgula, R, seno de θ. Olha só. Então, já vamos falar isso, tá? Ok. Então, vamos localizar esses pontos, né? Quando θ vale 0 e R vale... Ah, tá. Aqui vou colocar a formulinha do R, né? Cadê o R? R vale, cadê? 1 mais seno de θ, né? Para que não fique estranho. Aí está. Veja, como vai mudar quando R vale 0, como vai mudando isso aqui? Quando θ vale π sobre 6, por exemplo, né? E dividido por 6. Aí está. Olha, que a nossa conta, olha aí. Tá certo? Ok. Se θ, por exemplo, vale π sobre 3. Aí está. Conhecido que a gente fez a conta, tá?
Pi sobre... Bom, vou colocar pi sobre 4, que não está dentro dos detalhes, mas está aqui, olha. Okay? Pi sobre 6, pi sobre 3, pi sobre 2. Aí está, tá certo? E aqui, 4 pi sobre 6. Aí está, claro. 5 pi sobre 6. Aí está. Então, teria que desenhá-la, né? Aí, né? Eu vou abusar aqui, já que está aí. Aí está. Ok. 5. 6 pi sobre 6, que é a mesma coisa que pi, né? Aqui, olha só. Então, o gráfico deveria passar por aqui. Tá bom? 7 pi sobre 6. Ok. Aí está. Cadê? Aí, olha só. Ah, olha só que interessante, tá? Então, o gráfico faz isso. E chega até aqui. Eu estou fazendo passo a passo, tá? Mas já dá para perceber. Vou fazer mais um pouquinho ainda, porque nossa primeira vez. 7, 8 pi sobre 6. Olha só. Chegou perto. Ok? No zero. Ok? 8 pi sobre 6. Olha só. 1 menos raiz de 3. Agora, em 9 pi sobre 6, deveria dar zero, né? O R deve ser zero. 9 pi sobre 6. Aí está. O R vale zero. Tá vendo? Então, aqui está o nosso pontinho. E assim vai, né? 9, 10. Você pode ver, tentar fazer isso do jeito que estou fazendo, tá? Aqui está o θ e aqui está o R. Vai mudando aos poucos. Mas eu vou fazer agora mudar o θ também, tá? Ok? Então, 10 pi sobre 6. Aqui posso mudar 11 pi sobre 6. Pronto, aqui está. Ok. E quando eu faço 12 pi sobre 6, 12 não, ele volta exatamente ao mesmo lugar, né? Porque seno de 2, né? 12 pi sobre 6 é a mesma coisa que 2 pi, né? Ok? E aqui, seno de 2 pi é a mesma coisa que seno de 0, né? Então, vamos deixar agora que o GeoGebra complete tudo, né? Deixa eu fazer assim. Bom, fazer assim. O θ já vai variar de 0 a 2π. 2π. Aí, tá? Agora eu vou fazer uma coisa aqui interessante. Vou marcar com azulzinho. E eu vou exibir o rastro. Quer dizer... Agora veja, ele vai fazer tudo, tá? Aí está a nossa curva. Chegou a 0, a origem. Perfeito, tá? Agora ele quer voltar, né? Mas vamos deixar. Essa é a nossa figura, tá? Tá bom? O GeoGebra faz, tá? Ok, o GeoGebra faz, mas a gente tem que dar as coordenadas para ele, ensinar como tem que fazer. Aqui está. Θ vai variando e R tem uma função de θ. E aqui está a forma de como transforma essas coordenadas polares em coordenadas cartesianas. Ok? Tá bom? E aqui você pode brincar, fazer de todo jeito. Então, esse é o nosso desenho, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, deu certo. Ok? Deu certo. Coincide com o que a gente está fazendo. Deu certo mesmo. Deixa eu limpar aqui. Uhum. Deixa eu fazendo mais uma vez. Bom, acho que dá para fazer ele sozinho, tá? Mas você não lembra como fazer isso aí? Deixa eu ver. Eita. Ok. E o giro vai se atualizando várias vezes, né? Eta é menor que 2π.
e maior que zero. Eu acho que pode funcionar. Não sei, ainda não entendo bem o jeito. Aham, acho que dá. Professor, você está querendo fazer o Hum? GeoGebra plotar toda essa figura sem ter que ficar arrastando isso? Isso. Será que se o senhor colocar como θ sendo igual a x e colocar x, por exemplo, x maior que zero e menor que 2π, será que ele automaticamente não vai fazer essa plotagem? Porque quando a gente coloca o x, ele naturalmente já faz o, o gráfico que tem que ser feito. Talvez assim dê certo. Não, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Deixa. Primeiro eu queria deixar ele para vocês verem passo a passo mesmo. Depois a gente vê isso, tá? Tranquilo. Não é nosso objetivo da nossa matéria, tá? Então deixa ele tranquilinho, ok? Aqui eu coloquei 1 mais seno de θ, né? Tem probleminhas, ele não aceita copiar e colar às vezes, então aí... Ih, caramba, deu um erro aqui. Deixa para lá, ok? Essa é a nossa função para transformá-la, tá? Ok? Eu... É isso mesmo. Bom, aqui está errado porque o R está sendo uma coisa fixa, né? Ele está desenhando vários círculos, né? Com um ângulo fixo, né? Ok. Que aí ele não entende, eu não consigo passar esse cara para cima, tá? Eu gostaria muito disso. Mas não, deixa para lá, ok? Mas dá para fazer figuras interessantes, claro. Ok? O que eu queria fazer? Apagar essa coisa aqui. Bom, essa é a nossa transformação aqui. Tá, deixa ele quieto. Ok, então já fizemos isso, tá? Eu fiz, né? Quando θ era igual a variável de um certo lugar, R igual a 1 mais seno de θ, correto? E aqui a nossa transformação, né? R cosseno de θ, vírgula, R seno de θ. Essa é a forma que sempre tem que fazer para... Eu tenho que fazer sempre isso porque para transformar, né, essas coordenadas polares em coordenadas cartesianas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Primeiro. Ok. Vou usar demais agora esse aqui para outra coisa. Aí. Aí está nosso desenho, né? Ok. Dá para fazer tudo direito? Direto, perdão, dá para fazer, tá? Ok. Ótimo, deixa ele aí. Ok. Agora, então, se me pedir um desenho esse aqui eu fiz com uma tabelinha, bonitinho. Mas será que o professor vai usar sempre a mesma coisa? Não tem um jeito de fazer mais rápido, não? Alguma ideia? Como que eu faria, né? Aí você... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Você não vai usar GeoGebra na prova, né? Então, ok. Ok, então deixa eu fazer. Aí está essa funçãozinha. E veja em que sentido vai. Opa, aí para. Então, quando o ângulo vale π sobre 6, ele chegou aqui. Quando o ângulo vale π sobre 3, chegou aqui. Quando vale π sobre 2, chegou aqui. Quando vale 4π sobre 6, aqui. Quando vale 5π sobre 6, chegou aqui. Quando vale 7π sobre 6, vale aqui. Quando vale 8π sobre 6, vale aqui. Quando vale 3π sobre 2, deu zero. Quer dizer, a nossa curva começou aqui, ok? Começou aqui. E depois termina ali. Eu posso modificar isso aqui? Bom, então, só um pouquinho. Então, vou deixar tirar uma cópia aqui. Deixa eu ver se já tenho, né? Acho que aqui já tem um desenho. Isso. Hum.
Então já temos o desenho aqui, esse aí, tá bom? Felizes, tá? Ok, mas eu quero fazer mais gráficos. Agora você se diverte, tá? Esse aqui, por exemplo, R igual a cosseno de 2θ, aqui tem errinhos, tá? Aqui tem muitos erros. Ok? Por exemplo, esse aí. Vamos lá, agora sim. Então, deixa eu ver. R, então, antes de fazer isso, por exemplo, tá? Vamos fazer, deixar o GeoGebra brincar aqui. O que acontece se eu coloco o θ mais π sobre 6? Vou acrescentar π sobre 6. Π sobre 6. O que você acha que vai dar? Alguém tem uma ideia? O que vai dar aqui? Vai ser o mesmo gráfico? Não vai ser? Vai mudar? O que você acha? Hum? Alguém tem uma ideia? Nada, nenhuma, não, tem, não faz ideia? Deixa eu duplicar aqui. Não, duplicar, entrar, isso. Ok. Esse vai ser igualzinho, só que eu vou adicionar o pi. Deixa eu ver se eu faço isso. Bom, deixa eu apagar aqui então. Deixa eu fazer agora o seguinte. Eu vou acrescentar aqui mais π sobre 6. Quer dizer, vamos lá. O que vai acontecer? Tá, deixa eu ir no zero. Então, vamos lá. Vai deslocar. Oi? Eu acho que ele vai deslocar Vai deslocar. Para onde? para a direita. Oi? Vai deslocar para a direita, eu acho. Tá, vamos ver o que aconteceu, tá? Limpa, ok. Veja aí. Olha só o que deu. Deslocou para a direita? E girou. Deu um girinho, né? Deu um giro. Ok? Tá bom brincar com isso aqui, isso vai ser muito construtivo, tá? Se eu coloco π, girou um ângulo, se você observa, o ângulo π sobre 6, tá? Coloca π sobre 3, vamos lá, o que dá? E veja quando ela começa também, tá? Isso é importante, tá? Aí começa daqui. Deu uma girada, certo? Deixa eu colocar agora π sobre 2. Começa sempre daí. Olha só. Um pouquinho. De novo. Posso fazer ele andar mais rápido também, tá? Tá certo? Ele deitou, né? Deitou. E, aliás, você pode entender isso, né? Porque seno de θ mais π sobre 2 foi girado, né? Deu um giro, né? Interessante, certo? Bom, vamos lá. O que mais posso fazer? Vou colocar cosseno. Vamos, o que dá? Que coisa pode dar aqui? Cosseno. Ok, de novo. Calma, olha só. Ah, é igualzinho, né? É igualzinho. Muito parecido. Ok? Mas ele já está deitado, certo? O do seno era de outra forma, né? Quando você colocava seno. Olha, do seno. Tá vendo? Correto? Isso, chama-se cardioide. Parece um coraçãozinho. Se você colocar seno de θ mais π sobre 2, é a mesma coisa que cosseno de θ. Então, por isso que ele deitou. Quando eu coloquei cosseno aqui, ficou deitadinho, tá? Ok. Deixa eu fazer assim agora. Ok? Vamos lá. Olha. Deu o quê?
Deu o quê? Um círculo. Deu um círculo. R, o aceno de θ, deu um círculo. Aliás, eu acho que é isso que a gente já fez da outra vez, né? Deu um círculo, tá? Eu não sei se a gente já fez, deixa eu ver. Aqui deu um círculo, 2 cosseno de θ deu um círculo, R igual a seno de θ deu um círculo também, certo? Centrado em zero e um meio, né? A gente fez esse círculo. Só que perceba, tá? Olha só, vou fazer de novo. Calma, calma. Vamos para cá. Apaga. Aí. Olha só. Quando o ângulo vale, deixa eu ampliar melhor. Ok, de novo. 1, 0. Tá vendo? O círculo começa aqui da origem. Os cardioides começavam daqui, não começavam da origem, tá? Começa daqui. Quando o ângulo vale π sobre 6, ele fica aqui. Ok? Deve ser um valor entre... Deu 0,5, né? Deve ser 0,5 isso. Ele vai avançando. Quando o ângulo foi π sobre 2, ele chegou aqui. Correto? Quando o ângulo foi 4π sobre 6, já estava aqui. Quando o ângulo é 5π sobre 6, já está aqui. E se você vai, opa, quando o ângulo é π, olha que aqui não demos uma volta inteira, ele já voltou no mesmo lugar, tá? Quando o ângulo vale π, já voltou no mesmo lugar, tá? Ok? Bom, o que mais? Aqui tem mais exemplos, tá? Eu vou fazer aqui, estão feitos todos aqui. Esse aqui. A rosácea. Cosseno de 2θ. Olha que interessante. Pronto. Olha lá. De onde ela vai começar? Já disse que está aqui. Começa aqui. Tá? Vamos mais devagar. Calma. Calma, calma, calma. Sem pressa, sem pressa. Ok, peraí, pause. Peraí, cadê pause? Agora sim. Olha só. Para aí. Quando o ângulo vale zero, ele vale 1. Dá para ver, né? Quando o ângulo vale zero, cosseno de 2 vezes zero, e cosseno de zero dá 1. Quando o ângulo vale π sobre 6, seria cosseno de π sobre 6 vezes 2, cosseno de π sobre 3, né? Ok? Vai dar 1 meio, tá bom? E olha, ele vai rapidinho chegar no zero, ok? Na origem. E isso em que ângulo? Você vai perceber que vai ser exatamente quando vale π sobre 4, tá? Tá? Isso eu posso ver aqui, olha. Quando vale π sobre 4. Π sobre 4. Vou fixar agora. É exatamente aqui. Quando vale π sobre 4, vale R vale zero. Aqui chega, tá? Ok. Vamos lá, de novo. Então já vimos isso, como ele vai andando. Em π sobre 4. Passou a... Para aí. Aqui. Quando vale π sobre 4 é isso. E quando o ângulo vale π sobre 3, o raio vale negativo. Veja. Está no lado negativo, desse lado, tá? Aqui está π sobre 3, deu esse valor aqui. Valeu menos 1,5. Se ele continua andando, o raio virou negativo, tá? Ok? E aqui, chega. Pronto. Quando o ângulo vale, olha, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, quando o ângulo vale π sobre 2, seria cosseno de 2 vezes π sobre 2, cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de π é menos 1. Aqui está, menos 1. Quer dizer, o raio vale menos 1. Aqui o ângulo aponta para cá, mas o raio, o R, aponta para baixo, tá? O ângulo é π sobre 2 é até aqui, mas o R não é 1, é menos 1, então ele apontou para cá. Olha, isso aqui, tá bom? Ok? Bora, continuamos. E aí ele vai continuar. Esse ponto é, de novo, um número negativo, tá? Quando o ângulo vale 4π sobre 6, mas o R é negativo, tá? O ângulo foi 4π sobre 6, mas o raio foi negativo, por isso que está desse lado. Tá bom?
Continuamos e assim vai. Isso vale aproximadamente quando eu tenho 3 pi quartos, ele valeu zero. E se você deixar andar, ele vai voltar. Olha só que bonito. Só uma coisa. Aqui chegou quando o ângulo vale π. Tá? Perceba, quando o ângulo vale π, eu tenho cosseno de 2π. Cosseno de 2π é igual a... Perdão. Quando o ângulo vale π, né? Quando o ângulo vale π... Deixa eu ver, é isso mesmo? Aqui seria 2π. Tá certo, né? Quando o ângulo vale π, isso, quando o ângulo vale π, o raio, quer dizer, a distância daqui para lá tem que ser 1, ok? Esse menos 1, menos que você está vendo aqui, são do eixo x, tá? O eixo x, perdão, eixo x e do eixo y, tá? Do plano cartesiano. Nem deveria estar lá, tá? Ok. Tá certo. Ok, aqui vale 1. A distância daqui até esse extremo vale 1, tá? Então, continua. Ok. E ele volta de novo a fazer isso. Olha que legal. Pronto. Quem diria, né? Aí está nossa figurinha bonitona, que é a figura que está aqui, né? Tá bom? Bom, a forma que eu fiz seria passo a passo no braço, né? Ok? Bom, mas vamos ver agora o que a gente pode usar para poder desenhar nossos gráficos, tá? Quais seriam os nossos critérios, tá? Notem que nesses gráficos que a gente tem aqui, existem simetrias, tá? Existem simetrias. Deixa eu ver. Ah. Simetrias como assim, professor? A que você se refere? Isso mesmo. Bom, por exemplo, essa curva aqui, essa parte aqui, é simétrica a essa curva aqui. Concorda? Em relação ao eixo polar. Certo? Existe essa simetria, tá? Ok? É a única simetria que eu estou vendo? Não. Nessa figura, eu tenho outra simetria também. Por exemplo, essa parte aqui, essa aqui, é simétrica a essa outra parte aqui. Aliás, a própria figura, tudo que você vê desse lado, se reflete do outro lado, igualzinho. Então, tem uma simetria em relação a esse eixo Y, mas para o nosso caso vai ser em relação ao ângulo π sobre 2, né? Em relação ao ângulo π sobre 2. Certo? Existe uma simetria em relação a esse eixo. Veja. O que você vê aqui se reflete do outro lado. Como se fosse um espelho. Ainda tem outra simetria. Ok? Tem simetria, então, em relação ao eixo X, ao eixo polar, simetria em relação ao eixo X, Y, mas não é eixo Y, né? É em relação ao ângulo π sobre 2, e outra. Outra é a seguinte. Existe simetria, veja, se eu vou traçar uma linha passando pela origem, uma reta, né? Imagina que isso é uma reta. Esse pontinho, digamos que é da forma r θ. Ok, esse ponto que você vê aqui, essa distância aqui, opa, também é R, e aqui também era R. Esse ângulo, cadê? Deixa eu colocar. Esse ângulo daqui para cá é θ. Mas veja, como aqui é uma reta, esse aqui é π mais θ. Quer dizer, o r θ está no gráfico, como também o r π mais θ. Ou, isso aqui tinha uma notação do seguinte, menos r θ.
tá bom? Ok? Ângulo θ e menos Rθ, tá bom? Então, existe uma simetria, isso a gente chama simetria em relação à origem, simetria em relação a esse ponto. Ok? Traça uma linha passando pela origem, então, os pontos, né, do gráfico. Esse aqui se refletem aqui. Esse, por exemplo, está aqui. Ok? Esse aqui está aqui. Existe simetria em relação à origem, tá? Bom, Professor, sim, pode falar, por favor. é o mesmo tipo de simetria que existe em funções que são inversas? Essa simetria da origem? Como funções inversas? O É por gráfico de uma causa... função inversa? Isso, Gra- isso. Gráfico de uma função inversa. Existe, sim. Tem razão, tá? Mas aqui tem várias, né? Tem várias simetrias. A origem, ao π sobre 2. E pode ter outras simetrias, tá? Mas essas são as que vamos destacar, né? Quando você fala das funções inversas, né? Você tem o plano x. Se o gráfico da função for assim, a inversa, né? Pensando na reta, a inversa tem essa forma aqui. Isso, parece. Que é como se fosse um espelho, né? Mas esse aqui, né? Para qualquer reta que você traça pela origem, o que está desse lado se, se repete aqui. Certo? Uhum. Ok? Parecido. A ideia é parecida, tá? A ideia é parecida. Tá bom? Bom, então, vamos lá. Ok. E a gente observou que tem esse tipo de simetrias. Isso é o que vamos falar aqui, tá? É o seguinte. Então, se uma equação polar não muda quando θ for trocado por menos θ, a curva é simétrica em relação ao eixo polar. Ok? Por quê? Se uma curva, uma equação polar não muda de θ por menos θ, significa que esse aqui e, e o R menos θ é quando você troca θ por menos θ, o que vai acontecer? Se esse aqui satisfaz a equação e esse aqui satisfaz a equação, quer dizer, quando a equação polar não muda, isso quer dizer, a equação continua sendo a mesma, né? Quer dizer, tanto esse como esse são soluções, tá? Então, o que acontece? O ponto Rθ que está desenhado aqui, e aqui está o ponto, aqui seria o ponto R menos θ, tá? Aqui está um ângulo contrário, aqui está o θ e o θ contrário. Ambas são parte da solução. Quer dizer, veja, existe uma simetria em relação ao eixo polar. Então, seria bom fazer o seguinte. Bom, está dizendo o seguinte, né? Se você tem um ponto Rθ, seria esse, né? Ok? O ponto R menos θ, quer dizer, o mesmo tamanho do R, mas só que o ângulo contrário, aqui está o θ, o menos θ está para cá. Tá vendo? Tá vendo? Existe uma simetria, né? Esse aqui e esse aqui. Aqui o R menos θ, perdão. Tá, aqui está o R menos θ. Aqui está o Rθ. Então, são simétricos, tá vendo? Então, o gráfico vai ser simétrico também, tá? Isso que eu estou querendo dizer, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Vou usar aqui meu Paint, tá ajudando demais. Aí, assim. Ok? Bom, e aqui eu coloquei um exemplo, R igual cosseno de θ, né? Que é esse círculo aqui. Veja, se você troca θ por menos θ, cosseno de θ ou cosseno de menos θ são a mesma coisa.
Então, eles são simétricos. Veja, aqui tem um cosseno, R igual a cosseno. Tem uma simetria em relação ao eixo polar. Então, aqui, ó. É esse eixo polar aqui. O que tem aqui, né? Bom, esse foi um exemplo. Ok. O outro é, se a equação não muda quando R for trocado por menos R, ou quando θ for trocado por θ mais π, a curva é simétrica em relação ao polo. Bom, isso por quê, né? Se na equação você troca R por menos R, né? Quer dizer, esse pontinho também está lá, ok? Satisfazendo a equação. Bom, isso significa o quê, né? Talvez está aqui já desenhado. Significa tanto Rθ e o menos Rθ satisfazem a equação, né? Mas isso significa o quê? Olha, lembrando que menos Rθ é a mesma coisa que Rθ mais π. Se ambos pontos estão dentro da solução, então quer dizer, olha, o gráfico tem uma o quê? Simetria em relação ao polo. Veja isso, o que a gente está vendo aqui. Rθ aqui é menos Rθ. Tá bom? E aqui tem esse exemplo que eu desenhei hoje de manhã, que eu posso voltar a fazer também, tá? E achei muito interessante esse desenho aqui. Eu não sei se ele vai fazer aqui. Duvido que ele faça, mas vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Quero ver o que ele vai fazer agora. Está curioso. Ah, não está fazendo, não. Desculpa. Ele não aceita, né? É. Professor, se a gente colocar o cosseno de θ dentro da raiz quadrada, não seria meio que a mesma coisa? Não, está certo, está certo. O que você está falando está certo, é isso mesmo, tá? Ele está querendo aceitar, né? Mas tudo bem. Porque, veja, aqui o R não está em função de θ, tem R quadrado em função de θ. O que eu faria? Eu coloco isso aqui dentro da raiz, tá? Mas, claro, ó, esse eu vou forçar, esse que é RT, o cosseno de θ. Tá, travou. Bom, GeoGebra tem essa coisa, tá? Olha só, travou mesmo. Ok. Bom, quando eu coloco R quadrado igual a cosseno de θ, é a mesma coisa que R ao quadrado, R igual a mais ou menos raiz de cosseno de θ, tá? Agora se vai dar, tá? Vai acontecer um problema. Subiu. O que aconteceu? É que nesse momento, deixa eu colocar um pause, nesse momento está acontecendo que θ vale esse valor, 2,31. Por que aconteceu isso, professor? O que aconteceu? É que se você lembra, a função cosseno é assim. Cosseno de zero vale 1, e ele vai entrar aqui e ele vai fazer assim. Em π, ele é negativo. Aqui está π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 dá zero. Aqui está 3π sobre 2 dá zero. E aqui 2π. Ó, 2π aqui. Nessa parte aqui, o cosseno é negativo. E aqui estaria calculando o cosseno de raiz de um cosseno negativo. Isso não existe. Então, e nesse espaço, tá? Nesse espaço aqui, daqui para cá, entre π sobre 2, que é aproximadamente, deixa eu ver, 1,7 mais ou menos, até 3π sobre 2, né? Quer dizer, isso aqui multiplicado por 3 vezes, seria 7 vezes 3 dá 21, né?
Mais ou menos isso, né? 3 vezes 7 dá 21, vai 2, 3 vezes 1, 3, 4, 5. Então, 5,1 mais ou menos, até 5,1, quer dizer, de 1,7 até 5,1, tenho cosseno por números negativos, tá? E aqui estamos ainda nesses números negativos, tá vendo? Depois de 5,1, ele vai voltar a ser positivo e ele vai continuar. Aí, olha só, continua negativo, negativo, negativo. Em 5,1, continua negativo, concorda? Então, não apareceu o desenho. 4, já estamos perto do 4, e ainda demora 4. Só quando for 5,1, opa, aqui ainda nada, olha a interrogação. Ok, agora suspense, olha só. Minha conta está errada. Ah, tá. Ele começou a dar valores aqui, em 4,7, né? Deixa eu ver, talvez errei nisso, né? 3π sobre 2. Cosseno de θ, né? Então, ele começou a dar valores, deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Ok. Nesse ponto ele, 0, né? Quando ele vale mais que isso, deixa eu ver, 3. Quando vale um número mais que 3π sobre 2, aí que ele vai virar negativo, né? 4π sobre 2, não é muita exageração. Isso aqui seria 2π, né? Bom, deixa eu ver. 3π sobre 2, aí que ele vale 0, né? Quando foi 3π sobre 2, aí que ele vale 0, né? E isso vale quanto? Ah, errei. 4,71, né? Calculei minha conta errada, né? 4,7124. Ok, olha só. Quando ele vale 4,7, deixa eu mexer aqui, olha. Bom, esses são os pontos que a gente calculou. Olha só. Quando vale 4,71, ainda não apareceu. Aí, vai começar a aparecer agora. Pronto, apareceu, né? Certo? Isso, como eu falei, né? Quando o cosseno é negativo, ele não está calculando. Depois ele vai continuar fazendo isso, tá? Aí está o nosso gráfico. Mas essa parte do gráfico é o gráfico... Ok, está esperando aqui, olha, está esperando aí, né? Ok, essa parte do gráfico é somente com a parte positiva, tá? Ok? Ainda falta a parte negativa, tá? Quando R vale menos, né? Pronto, aí está. Agora está querendo voltar. Fazer outra coisa. Eu vou desenhar aqui a parte negativa, quando eu coloquei menos. Vou colocar um menos aqui, o menos aqui, o menos aqui. E a gente vai conseguir desenhar de forma ao mesmo tempo, né? Talvez se botar a raiz do módulo de cosseno de θ, ele já entende. Como é que é? Botar R igual a raiz quadrada do módulo de cosseno de θ. Do módulo? Isso. Por que módulo? Porque aí quando é número negativo vai ficar positivo. Mas eu não quero que seja positivo, eu quero que R assuma realmente os valores positivos, né? Ok? Que assuma os valores positivos. Isso aqui, cosseno de θ, naturalmente ele assume valores positivos e negativos. Quando é negativo, ele não calcula. Mas agora, aqui fora, né, a solução era mais ou menos, né? Tinha um mais ou menos aqui que eu não consigo colocar. Okay? Então, a solução é
uma parte positiva e também negativa. As duas tem que ter, né? Tem que ter as duas mesmo, né? Ok? Se você coloca o módulo aqui, ele automaticamente vai virar positivo sempre. Mas isso não é. Tá? Você está acrescentando mais a informação que não era original, tá? Difere do original, tá? Ah. Vamos fazer assim aqui. Agora sim. Veja os dois, tá? Como vai variando, quando o θ vale 0 a 2π, esse vermelho também, esse laranja. Dá para perceber, né? Quando R vale 0 e quando R vale 0 também, mas quando R é negativo, ok? Ou é a mesma coisa quando o θ é igual a π, né? Bom, aqui tem esse espaço onde em ambos lados, esse aqui está sendo negativo. Quando chega a 4,7, aí está. Pronto. Pronto, de novo. Aí está o nosso desenho, tá? Ok. Esse é o nosso desenho, tá? Eu coloquei aqui também, tá? Tá meio feinho, mas tá aí. Ok. E esse aqui também eu desenhei. Deixa eu colocar, fazer ao vivo também e ver o que acontece. Por que acontece, tá? Faça você mesmo, tá? Mas o GeoGebra isso ajuda demais, tá? Deixa eu apagar isso aqui, não preciso mais. Tangente de θ. Aí. Olha. E o que aconteceu aqui? Opa, opa, o que aconteceu aqui? Olha só que doideira. Vamos lá, devagar, devagar. O que aconteceu? Então, o quadro, o que aconteceu? Bom, veja o que está acontecendo. Vamos parar aqui. Cosseno de zero, começou em zero, R vale zero, ok? E aí vai aumentando, né? Ok? Eu estou colocando 0 a 2π. 0 a 2π. Ok? O raio, a função tangente, se você lembra, como é a função tangente? Então, deixa eu lembrar como é que é a função tangente. Eu vou pôr aqui, tangente de x. Ele já desenha. Ah, está nossa função tangente. Deixa eu lembrar a função tangente. Como que ela é a função tangente? Ela tem assíntotas. Onde que ela tem assíntotas? Ele está em problema. Ela tem um problema em... Aqui, né? Ela tem período π, de 0 a π, ela muda, tá? Tem assíntota em π sobre 2, ok? Quer dizer, quando θ vale π sobre 2, não existe tangente, mas na verdade, quando o limite de x vai para π sobre 2, ela vai para mais infinito. Quer dizer, essa função tangente cresce demais, para cima. Ok, quando você se aproxima daqui, ele decresce demais. Quem decresce? O R, tá? Ok? Então, isso que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho, se você observa, aqui está π, de 0 a 2π, né? Aqui está π. Bom, é exatamente na metade. E aqui está 2π. Eu tenho 0. Aqui tenho π sobre 2, 3π sobre 2. Então, nesse pontinho aqui, eu tenho uma assíntota, tá? Aqui também. Quer dizer, o R vai para infinito, ou vai para menos infinito aqui, tá? Quando R vai para π sobre 2, vai para infinito. Quando ele pula de π sobre 2, ele vai de menos infinito, que o raio vai ser negativo, grande. Ok? E depois ele vai se aproximar aqui do zero. E depois ele vai para mais infinito ainda, tá? Ok? Então aqui tem... Em zero está bem definido, em 2π está definido, tá? Deixa eu ver. Aqui, mais ou menos, ela deve deve ir para o infinito, tá? O nosso desenho, tá? Deixa eu apagar isso. Vamos lá. Aí, olha só como que está indo. Já está próximo do ângulo, né? 1,2. Π sobre 2 é a mesma coisa que 1,7 mais ou menos. Tá vendo? Quando ele se aproxima de 1,7, 49, e ele foi. O nosso desenho aqui, o GeoGebra, ele está desenhando ponto por ponto. Portanto, ele pulou vários pontos, tá? Ele pulou vários passos. Ok?
que aconteceu agora? Ele veio de menos infinito, tá? Ele veio de menos infinito e está diminuindo, né? Porque se você lembra, a função tangente era assim, ele se aproxima do zero em 3 π sobre 4, tá? Ok? Aqui está em zero já. E continua. Depois, aqui, perto desse aqui, vai para menos infinito. Foi para menos infinito. E depois volta como mais infinito. Aí, veio do mais infinito. Agora, se aproxima do zero. Demora, mas vai chegar. Pronto. Aí está nosso desenho. Tá vendo? Ele começou de uma maneira estranha, tá? Ele foi assim primeiro, aí depois foi assim, depois, e depois, claro, ele continuou assim, e depois ele veio assim. Aí está. Bom, o que queríamos falar sobre isso? Que nesse caso, por exemplo, né, essas duas funções são simétricas em relação a quem? Ao polo. Porque basta trocar θ por menos θ, aqui você tinha simetria em relação ao polo. Olha. Esse ponto que está aqui, você tem um ponto do outro lado, tá? Ok? E nesse caso, R igual a tangente de θ. Opa. Ah, aqui, né? Eu também tenho simetria em relação ao polo. Olha. Esse ponto, e aqui tem esse ponto. E esse ponto. E assim vai ter, né? Isso. Temos simetria em relação ao polo. Se bem que esse aqui também tem simetria em relação ao eixo polar e ao π sobre 2, tá? Pode acontecer isso? Pode, tá? Ok. Você pode imaginar o que quiser aqui, tá? Tem coisas muito interessantes, tá? Por exemplo, esse aqui. Eu não sei o que vai dar, tá? Nem quero. Você pode imaginar. Olha que interessante. O que ela está fazendo? Eu nem imaginava o desenho, tá? É muito interessante. Tá bom. Ele já parou, né? Ok? Então você pode fazer brincar aí e ver o que está acontecendo e por que está acontecendo essas coisas, né? Com o GeoGebra. Economiza tempo, tá? Então é isso que nós temos, tá? Agora, se a curva, então, se a equação não muda quando você troca θ por π menos θ, então temos uma simetria em relação ao π sobre 2. E aqui tem um desenho, tá? Que eu coloquei aqui. Aqui está Rθ e aqui está Rπ menos θ. Ok? Se ambos estão no gráfico, veja, existe uma simetria em relação ao eixo π sobre 2, tá? Ao raio π a reta vertical π sobre 2. Exemplo, né? Por exemplo, aqui, R igual seno de θ. Aqui está. Porque se você troca θ por menos θ, seno de θ ou seno de menos θ dá a mesma coisa, não muda. Então, aqui está. Mas o gráfico não muda, mas a forma de andar, né, de começar, tem uma mudança, tá? Seno de θ.
Isso aqui você já viu, deixa eu ver. Deixa eu andar mais rápido. É o círculo, correto? Sim. E está correndo duas vezes, né? Eu vou colocar pi somente aqui. Vou um pouquinho, porque nosso círculo está pequeno. Bom, se você troca por R igual menos θ, veja o que vai acontecer, tá? O gráfico da curva vai ser a mesma, mas quando ela começa é diferente. Olha só. Olha. Opa, o que eu fiz aqui? Ai, ai, ai. O que era aqui? Se você trocar, o que era? Perdão. Perdão. Θ por π menos θ, né? Confundi aqui. Desculpa. Esqueci, né? Falta um π. Novo. Agora sim. Nesse caso não deu nenhum problema, né? Nesse caso, né? Bom, nesse caso não foi útil para falar do que eu falei, né? Vamos ver se tem outra função por em cima. E não deu para perceber que π menos θ aqui, e que esse círculo dá uma volta exatamente em π, né? Ok, deixa eu pensar. Uhum. Então, deixa eu ver. Então, θ. Se fosse θ, já temos isso, né? O que acontece? Oh, de novo, não. 2. Agora veja o que acontece. Ah, é. Ah, tá, pode ser esse. Vamos lá. Só que esse aqui também é bem simétrico. Ok, ok. Perfeito, ok. Você já conhece ela? Ok. Agora eu vou trocar θ por π menos θ, tá? Veja por onde começou. Tá vendo? É isso que eu queria destacar. De novo, tá? Veja. Como começa? Ela começou daqui, né? E fez esse desenho aí. E termina assim. Mas antes estava assim. Começou de onde? Daqui para cima, viu? Eu tenho uma pequena diferença se você toca R, perdão, o ângulo por π menos θ. Tem uma pequena diferença. Mas, ao todo, o gráfico mesmo são os mesmos, tá? A única coisa que muda é quando ela começa, tá? Por quando que ela começa, tá? De novo. Aí. Quando ela começou aqui, na origem, e foi nesse sentido aqui, tá? Nesse quadrante. Certo? Esse é o que a gente tinha. Pronto. Ok. Agora, trocando θ por I menos θ, o que acontece? Ela começa de outro lugar, né? Mas o gráfico é igualzinho, tá? O gráfico é o mesmo. Que nesse caso, essa figura tem simetria em relação ao eixo x, em relação ao eixo a π sobre 2,
e em relação ao polo, tá? Pronto, aí está nosso desenho, tá? Ok. Esse é um exemplo, tá? E o exemplo que eu coloquei também, tá? Essa rosácea, né? E já tinha feito aqui também, esse mesmo também, parecida, olha. Aqui cosseno de 2θ, o outro era seno de 2θ. Tem o mesmo desenho. Muito bem. Ok, agora o que a gente vai fazer? Já sabemos graficar. A mesma ideia, tá? Quando você fazia cálculo mesmo, tá? Você fazia o que quando você fazia cálculo mesmo pela primeira vez? E te ensinaram o plano cartesiano. Graficar uma função, né? Você tentava graficar aos poucos e depois você fazia o quê? Calculava vetor tangente da curva, etc, etc, ok? Isso a gente pode fazer aqui? Pode, tá? Ok? Depois se ensinam a calcular área. Isso que a gente vai fazer agora, tá? Só que temos agora coordenadas polares, tá? Okay? Temos um eixo polar. Eu tenho uma curva que se mexe assim, né? Ok? Eu quero calcular a derivada da reta tangente, aqui, a equação da reta tangente a essa curva. E depois eu vou ter, claro, o seguinte. Dado uma curva, por exemplo, aqui em coordenadas polares, eu quero calcular a área que está coberta por ela. Ok? Como que eu faço isso? Tá. Bom, aqui a primeira parte para calcular derivadas, perdão, para calcular derivadas, não é difícil, não. Vocês lembram, né, que x é igual a r cosseno de θ, correto? Ok? Portanto, deixa eu começar tudo do zero. Então, se por acaso nós temos que r, veja aqui a nossa fórmula, tá? Não tem r quadrado igual a uma função de θ, não. É r sozinha, função de θ. Então, a gente ganha o seguinte. Em coordenadas polares, você sabe para transformar. Então, x igual a r cosseno de θ, lembra? Sim. E também você sabe que y é igual a r seno de θ. E o que a gente vai fazer? Já que r é igual a f de θ, é só substituir isso que eu vou fazer, tá? Ok? Então, tem f de θ cosseno de θ. E aqui teria f de θ seno de θ. Ok? Pronto. E daí? Se você percebe, nós temos algo interessante, tá? Assim, temos. Vamos ter o quê? X está dependendo de uma única letrinha. Y também, tá? Então, temos equações paramétricas. Com parâmetro. O parâmetro. O nosso parâmetro agora é θ. Pronto. Quer dizer, o tratamento de derivada primeira, derivada segunda, pode ser feito aqui tranquilamente, sem problema, tá? Então, se você quer calcular a derivada de y em relação a x, a derivada y em relação a x, aquele velho truque, tá? É igual a derivada de y em relação a x. Separo, e aqui teria dθ, dθ. Ou o que é a mesma coisa que isso dividido pelo inverso desse aqui, tá? Inverso significa aqui em cima o x e aqui embaixo o θ. Pronto, aí está. Ok? É isso que teria que fazer, tá? Bom, mas se isso é igual a quanto? Ainda dá para fazer alguma coisa. Derivada de y em relação a θ? Isso não é difícil, não, olha. Derivada de y em relação a θ seria isso, usando a regra do produto, seria
a derivada de f, f', em θ, né? Seria derivada, primeiro desse aqui, vezes seno, mais fθ, derivada de seno. Derivada de seno é cosseno. Tá bom? Aí seria a derivada de y em relação a x, teria essa cara. E aqui embaixo, seria como? Fθ cosseno de θ, né? Derivada disso, tudo em relação a θ. Então, derivada do primeiro, mais fθ, derivada de cosseno. Derivada de cosseno é seno. Na verdade, é menos seno, né? Então, menos. Aí está. Pronto, é isso. Tá bom? Não tem nada demais, tá? Agora já sei calcular a derivada. Quando pensa, né? Encontre a equação da reta tangente, né? Ao gráfico da curva polar, ok? Que passa pelo ponto tal, etc. Você teria que calcular a derivada, tá? Ok. Era isso nisso que está aqui, tudo, tá? Pronto. Ah, ou escrito de outra maneira, ao invés de colocar f' de θ, posso colocar isso aqui. R era f de θ, então, ou derivada de R, né? Tá certo? Ok. Pronto. Agora, vamos calcular áreas e comprimentos em coordenadas polares, tá? Isso vai dar um grande trabalho, tá? Ok. Bom, de onde tiro... Bom, aqui tem uma formulinha. Como calcular a área de uma região cuja fronteira é dada por uma equação polar R igual a f de θ? Ok? Bom, o que que ela diz? Então, como eu faço? Vou dar uma ideia aqui. Bom, então, você tem agora uma região, digamos assim. Que é isso, a sua função... Opa. Coordenadas polares, digamos que seja assim. Ok. Então, você quer calcular essa área. Como você calcula essa área? Bom, aqui, digamos, aqui, esse aqui é o gráfico de f, R igual f de θ. Então, aqui seria f de um θ0, por exemplo. E aqui seria f de um θ1. Ok? Como calculo? Bom, existe uma formulinha, tá, para calcular área de um setor circular, tá? Então, quer ter você... Ó, se você na Wikipedia, área de setor circular, procura, você vai achar, tá? Para que não esteja... Aí, esse aqui, viu? Se isso vale R, e esse ângulo vale θ em radianos, isso aqui L em tamanho mesmo, essa é a área. O ângulo é πr... Ah, tá aqui, esse aqui mesmo. Essa forminha aqui eu vou usar. Ok? Você pode ler isso aqui. Essa é a formulinha que a gente usaria. O R quadrado, como você calcula essa área aqui? R quadrado multiplicado pelo ângulo em radianos, tá? Essa é a formulinha, tá? Então, para que serve essa formulinha? Bom, é que eu vou me aproximar dessa área amarela usando um setor circular. Quer dizer, vou pensar aqui. Isso aqui faz parte de um círculo, tá? Eu sei que cometo um erro quando eu penso, né? Estou calculando agora uma área de um setor circular. Assim. Parte de um circulinho, tá? Essa área verde seria, incluiria tudo isso aqui. Eu cometo um erro. Mas se eu diminuo o intervalo, né? Eu estou aqui no intervalo θ. Comecei em θ0. Opa. Ok, tem θ0.
E aqui tem θ1. Ok? Se esses dois forem menores, então vamos fazer assim. Eu tenho um intervalo A, B, onde varia o ângulo θ. Digamos que aqui seria F de A. E vou até, digamos, até aqui, F de B. Ok? Ok? Como calcula a área que existe embaixo daqui, perdão, daqui, desse verdinho, até aqui? Como calcula essa área total, toda? Bom, a gente faz o quê? Vamos dividir esse intervalinho aqui em milhões de milhões, milhões de milhões de pedaços, né? E aí eu tenho um ângulo θ I, tenho um ângulo θ I mais 1, ok? E aí, eu vou calcular, então deixa eu fazer todozinho aqui. Então, eu dividi em pedaços bem fininhos, ok? E vou me aproximar por pedaços bem fininhos a área que eu quero, né? Mas esse pedaço fininho aqui é como, se eu faço um zoom aqui, é como se fosse uma coisa assim, né? Então, para isso eu vou fazer o quê? Calcular a área desse setor circular é R, o raio, ao quadrado, dividido por 2, multiplicado por esse angulinho, tá ok? Bom, esse angulinho vai ser θi, não, θi aqui e θi mais 1. Essa diferença θi mais 1 menos θi, podemos colocar assim como se fosse delta θi. Então, nossa formulinha vai ser esse ângulo aqui, que seria delta θi. E R, né? R, esse raio aqui. Bom, no ângulo θi, tá? Em algum ângulo, ou esse, tá? Bom, posso me aproximar dessa maneira. Essa seria a formulinha de calcular um pedacinho, tá bom? Então, eu tenho aqui minha curva, estou me aproximando por meio dessa continha aqui. Ok, para o outro, vai ser uma coisa assim, para o outro. Me aproximo com uma forma mais, não tão exata, mas vou me aproximando, tá? Ok. Pode falar. Professor, se a gente vai dividir, fazer essas partições tenderem ao infinito, esse delta θ aí, ele não tende a zero, não? Tende a zero. Mas aí não dá problema na fórmula, não? Dá não. Porque, na verdade, essa é a demonstração, tá? Olha, esse aqui eu tenho, né? Depois eu vou somar esse pedacinho, pedacinho, pedacinho. Ok. Eu vou ter um somatório de R, θ, I. Esse aqui é uma forma meio não tão formal, né? E vou calcular o número de pedaços que eu fiz, né? Digamos que eu fiz I igual 0 até M. Pronto. Eu vou calcular o quê? O limite, quer dizer, vou dividir mais ainda esse tamanho. Vai para zero, ele vai para zero. Ok? O tamanho vai para zero. Ok. Então, eu vou calcular o limite disso, tá? Deixa eu apagar aqui, então. Eu vou para o limite. Limite, quando o delta I vai para zero. Pronto, é esse o limite. Mas se você observa, quando você fez cálculo, isso aqui é exatamente a definição de integral de A a B de R quadrado sobre 2dθ. Essa é exatamente a definição, tá? Isso aqui é a definição de integral, tá? Integral. Ok? Essa é a definição. Se você não lembra, você fez isso, tá? Como? Você pegou uma curva qualquer, você pegou um intervalo A, B, você dividiu em milhões e milhões e milhões de pedaços, você tomou um TI, e você colocou um TI mais um, TI mais um. A isso você chamou delta TI, ok? Como você calculava essa área embaixo? Você fazia o quê? Um retangulinho. Era base, área da base, perdão, tamanho da base, que seria o delta TI, vezes a altura. E a altura, você escolheu um pontinho qualquer aqui. Era F, se a função se chama F, né? F de TI. A área desse retângulo, aqui te dá um retângulo, tá? É base vezes altura. Bom, aí você pegava esse retangulinho, somava com todo mundo. Quer dizer, somava n igual a 0 até perdão, igual a 0.
Porque aí você começa aqui, esse aqui é o T0 e aqui o Tn, tá? T0, T1, T2, T3, T4. Então, igual a zero a Tn. Então, você fazia com que esse carinha fosse para zero. Então, você calculava limite, quando delta Ti vai para zero. E é isso, olha, se você ver, compara, essa é exatamente a definição de integral de A a B, de F, aqui, olha, F de T, e aqui você vira o delta T, dt. Isso você fez em cálculo, sim. Desse jeitinho. Tá bom? E é isso que eu tenho aqui também, tá? Olha. Só que meu Fzinho aqui é essa coisa aqui. Tá bom? Tranquilo? Portanto, a nossa definição de área vai ser esse aqui. R quadrado de θ dividido por 2, tá? Simples desse jeito, tá? Como posso calcular a área que existe dentro de uma região? Uso essa fórmula. Isso para uma função, né? Ok. Na aula que vem, eu vou fazer mais coisas, tá? Porque aqui já não vai dar mais tempo. Vamos calcular a área que existe nessa curvinha aqui e nessa aqui, por exemplo, tá? Ok, só para brincar aqui, já acabou a nossa aula mesmo. Por exemplo, aqui eu troco R igual 3 seno de θ. Bom, isso vai dar um círculo, tá? Mas de raio um pouquinho maior, tá? Agora, eu posso fazer algo parecido. Fazer R, S, eu vou colocar igual. Ok, só um pouquinho, espera aí. Bom, já nossa aula praticamente acabou, né? Quero fazer isso. 1 mais seno de θ. 1. Mas isso eu vou explicar com mais calma, mas para que você veja o que eu vou fazer, tá? Aqui eu vou duplicar esse aqui. E aqui vai ser, em vez de RS, para ter dois desenhos, tá? Pronto, vamos ver o que dá. Deixa eu exibir o rastro aqui. Deixa eu trocar aqui. Vermelho. Ok, vamos ver o que dá. Aham, olha só. Bom, deixa aí. Está pedindo, nesse caso, calcule a área que está dentro do círculo, aqui, e fora do cardioide, né? Então, isso aqui dentro, aqui fora, isso a gente vai analisar dentro do círculo e fora do cardioide. Então, ok, dentro do círculo, tudo que está no azulzinho dentro. Mas fora do cardioide, então seria essa quantidade aqui. Isso que está pedindo, tá? Como fazer isso? Para isso, na aula que vem, vamos saber onde os pontos se intersectam, ok? E vamos descobrir como fazer isso, tá? Desde que ângulo a que ângulo, tá? Mas notem, tá? Esses dois desenhos ao mesmo tempo, olha. Deixa eu limpar aqui os dois. Não andam na mesma velocidade. Olha, como que eles começam, tá? Ó. Como que A começa e como que o B já vai começar, tá? São diferentes, veja só. Aham. É interessante que nesse ângulo ele parece que eles vão se cortar. Isso, eles se cortaram no mesmo momento, no mesmo ângulo, no mesmo raio, ok? Opa, que alegria. Aqui também se intersecta no mesmo ângulo, no mesmo raio. Mas veja, quando o A faz π, ele já vai avançando muito mais. O B, quando o ângulo é π, ele ainda está demorando, tá? O outro, olha. O A já continua dando a segunda volta. Tá vendo? Quando ele deu duas voltas, o outro ainda ele fechou, tá? Só nesse momento que ele fechou. Essas coisinhas dão, às vezes, um probleminha, tá? Então, isso vamos ver na aula que vem, tá? Com muita calma, com muita tranquilidade, tá? Então, estou tomando meu tempo para explicar coordenadas polares, paramétricas, com muita calma, tá? Então, a nossa aula não vai ser segunda-feira, a nossa aula vai ser quarta-feira, tá? E eu vou definir os horários, com certeza mais de 3 horas, tá? Tudo bem?
Eu vou O senhor encerrar. diz a prova, né? A prova vai ser quarta. Isso, a quarta vai ser a Ah, prova. tá. Uhum. É que o senhor tinha falado aula. Não, não. Ah, é. Deixa terminar aqui a gravação.